nós vamos falar de um assunto muito importante agora, né? Tá tendo aí esses assuntos aí sobre alienígenas, né? Que estão aparecendo no mundo, mais especificamente nos Estados Unidos, não é? Tá acontecendo essas aparições, né? Então, assim, nós vamos falar esse assunto com muito respeito e também com temor a Deus em oração, para que Deus nos proteja, porque isso justamente ataca o inimigo, certo? Nós vamos provar na Bíblia, não é aqui, ó, na cabeça não. Não é ficar inventando moda para provar para você que está assistindo e depois você vai compartilhar que alienígena não existe, OVNI não existe. O objeto voador não identificado ele pode existir sim, no sentido sim de ser um objeto, não de ser ligado a um alienígena, certo? Então, nós vamos provar isso na Bíblia, ok? Você sabia que o pecado desmascara essa coisa de alienígena? Aí você pode estar me perguntando, mas como assim desmascara essas coisas? Desmascara. Mas primeiro nós vamos falar de um assunto aqui na Bíblia para que nós possamos compreender de forma completa, ok? Veja bem aqui, ó, João, capítulo 1, certo? Capítulo 1, o verso 1 fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, me responda, através da Bíblia e através desse versículo, quem fez todas as coisas nesse mundo? Foi Deus, não foi? Foi Jesus, certo? Você vê no relato da criação lá em Gênesis, a criação. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que a criação de Deus fica fora do controle dele? É claro que não. Jesus cria, certo? Ele é o Criador. Ele que é o autor da vida. E agora eu te faço uma outra pergunta. Você acha que Deus, Jesus, o Espírito Santo, ia criar seres estranhos, alienígenas? É claro que não. É claro que não. Existem seres celestiais que estão no céu e nós, seres humanos. Então, esse verso e o autor da vida, você compreendendo quem é o autor da vida, você já sabe de cara que Deus não ia fazer essas coisas ridículas. E ainda mais quando você vai vendo essas notícias falando que já estava entre nós, que estão nos pesquisando. Seres celestiais não ficam nos pesquisando, porque Deus nos criou, Ele já nos conhece. Entende? Pode ser que os anjos do bem, certo? Eles não nos conheçam, porque os anjos do bem é uma criatura. Mas os anjos não são permitidos e também eles não têm interesse nenhum em saber o que está acontecendo aqui, porque eles não querem participar do pecado. Entende? Os anjos são só ministradores para aqueles que herdarão o reino da terra, o reino dos céus. O que é isso? Os ministradores que herdarão o reino do céu. É os que nos auxiliam para continuar nessa caminhada cristã. Ok? Aí você pode estar me perguntando, como você me prova que o pecado refuta, elimina essa teoria de alienígena? Claro, com certeza. Eu gostaria que você abrisse, se fosse possível, certo? Aqui no livro do Apocalipse, ok? No livro do Apocalipse, em capítulo 12, vai nos falar sobre isso, entende? Sobre essa informação, e que vai deixar bem claro, certo? Veja bem, Apocalipse capítulo 12, verso 12 fala assim:
Verso 11, vamos começar do verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós, que neles habitais. Quem está lá no céu, certo? Os seres celestiais, os anjos. Ai dos que habitam na terra. Exato, nós aqui que habitamos na terra. E no mar, porque o diabo desceu a vós. Realmente, o diabo foi lançado aqui na terra. E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Está vendo? Os seres celestiais estão protegidos, não estão contaminados pelo pecado. E nós aqui ainda estamos na presença do pecado. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos libertos do poder do pecado. O que é ser liberto do poder do pecado? O pecado, ele já não mais comanda a sua vida. Isso é um processo. A cada dia que você vai ficando junto com Cristo, mais Cristo vai lhe dando o poder de ser livre do pecado. Ok? Então, seres celestiais não vêm aqui para ficar investigando o ser humano. Até porque nós estamos na presença do pecado. O pecado ainda está no mundo. Então, seres celestiais não viriam aqui para querer saber o que nós estamos fazendo. Entende? Como nós somos. Estudar. Levar uma pessoa daqui lá para o céu ou trazer uma pessoa do céu para cá. Igual esses filmes aí, Independence Day. Entende? Então, entenda que quem está personificando, transformando, fazendo essas aparições é o diabo. Porque ele quer enganar, sabe por quê? Porque ele precisa de preparar o mundo para a chegada do anticristo. Então ele precisa de mexer com o seu psicólogo, com o seu psicológico, para que você aceite a chegada do anticristo. Entende? Aí você pode me perguntar, mas essas coisas que estão aparecendo, realmente, ou pode ser drone, certo? Drone não identificado, entende? Drones tecnológicos, ou realmente aparições satânicas. E vai continuar essas manifestações satânicas até o fim. Pode ter certeza. Se, olha que eu vou abrir parênteses, se existissem seres de outros planetas, entende? Eles já tinham se manifestado aqui. E se fossem seres autorizados por Deus. Agora, nenhum ser celestial quer fazer parte aqui da Terra, não. Você sabe por quê? Por causa do pecado. Se eles aqui em Apocalipse 12, verso 12, estão alegres, porque o que importunava eles já saiu lá do céu, que foi Lúcifer, que é Satanás. Vocês acham que eles querem aqui participar do pecado? É claro que não. E eles nem podem, eles são proibidos. Quando eu digo proibidos, é no sentido de que eles não querem se contaminar com isso. E tudo já está sendo esclarecido. Você está vendo a ação do diabo, de Satanás, os anjos que duvidaram de Deus, mas que permaneceram na presença de Deus, já estão vendo claramente que Deus estava certo, sempre esteve certo. Então essas aparições demoníacas, essas aparições de alienígenas, são sim processos sobrenaturais do mal, ok? Não acredite nisso, não acredite nisso. Isso é uma preparação para o surgimento do anticristo. E pode aguardar que o anticristo é o 8º rei. Ok? É o 8º rei de Apocalipse 17. Ok? Que virá do sistema papal. Ele virá do sistema papal.
Pode ter certeza disso, ok? Compartilhe esse vídeo, confie em Deus, fique tranquilo, porque Deus está nos protegendo, entende? Deus está nos protegendo. E não fique compenetrado nessas notícias de alienígenas, porque eles não existem. O que existe é Satanás, os seus demônios, transformando em coisas, em formas sobrenaturais para nos assustar. Que isso é uma agenda para a manifestação do próprio Satanás aqui na Terra. Que o tempo dele está se findando, como diz aqui, Apocalipse 12:12. Ok? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo conteúdo.